Olá, hoje estou aqui a pedido dos meus amigos, o Diego, o Rafael, para anunciar como um primeiro episódio o Smartcast. É o podcast que vai falar sobre esse universo do tráfego pago, impulsionamento, toda essa sopa de letrinhas de CTRs, custo por clique. Então, se você curte esse assunto, você já se inscreve no canal, compartilha com alguém, mas eu vou fazer a introdução desses convidados que vêm com muito assunto por aí. Primeiro, Diego Galvão. Diego Galvão é desenvolvedor de sites e jogos, CEO da Smart Criação, com mais de 12 anos de experiência. E também está comigo aqui o Rafael Castro, especialista da Smart Criação em tráfego orgânico para o Google Meu Negócio. Ajuda empresas a crescerem no digital sem depender de grandes investimentos massivos em anúncios. Anota aí, galera. Hoje compartilhe um pouco do seu conhecimento sobre como aumentar a visibilidade, atrair clientes de forma sustentável e orgânica. Está comigo aqui também o Carlos Blacioli, CEO da ProAds, empresa especializada em tráfego pago pelo Google e trabalha há mais de 10 anos. Já atendeu mais de 500 clientes, contas de empresas, no Brasil e nos Estados Unidos. Ele é especialista em Google Search. Então esse bate-papo vai ser bem rico aqui. Fica com a gente. E agora eu passo a bola para você, Diego. Obrigado pelo convite. Cara, brigadão, obrigado por aceitar estar aqui com a gente, todos vocês. Hoje eu tenho certeza que o papo aqui vai render muito e vai mostrar para você como o Google pode ajudar a sua empresa. A gente tem aqui o Carlos, ele é especialista no Google Ads. Queria começar com ele para te perguntar qual é a grande diferença que o Google Ads pode fazer tanto para o empreendedor pequeno, o médio e o grande. Porque às vezes... por essa questão do custo por clique, às vezes o cliente pequeno ele acha que ele não pode fazer, às vezes nem sabe como faz, ou tem aquele cara também que é o cara que vai lá e pega, ele mesmo faz tudo certinho, às vezes não tem resultado e fala que aquela mídia não serve. Acontece muito isso. Exato. Então, queria que você esclarecesse isso para o nosso público aqui, que eu acho que é interessante. Bom, pessoal, primeiramente agradecer pelo convite, né? Muito bacana falar aqui sobre um assunto que eu trabalho há bastante tempo, né? Há mais de 10 anos nisso aí. E eu trabalho e vendo bastante porque eu entendo e os nossos clientes entendem também sobre a necessidade desse produto na vida deles, para a empresa se manter no mercado por muito tempo. Eu venho da escola da lista telefônica. Eu Sim. trabalhei em lista telefônica há muito tempo atrás. Na lista telefônica existia uma grande empresa na época, chamada Editel, não sei se vocês se lembram. E o mantra da Editel era o seguinte, na época não existia Google, na época não existia Alta Vista, não existia nada. Interessante. Yahoo. E o mantra da Editel naquela época era que todo mundo sabia. Se você não está na Editel, você não existe. E aí, passado o tempo, eu trabalhando na lista telefônica, os nossos clientes começaram a nos perguntar, olha só, eu não quero mais aparecer nessa mídia física, eu quero aparecer no Google, como é que eu faço? E era uma coisa muito distante para o pequeno empresário. Era uma coisa... Isso em meados de quê? 2000 e quanto? Isso em 2005, mais ou 2005, menos. 2005 que começou esse movimento. Sim. Né? A lista telefônica ela perdurou bem até 2009, 2010. Depois ela entrou numa linha de declínio porque os clientes começaram todos a passar para o Google. Mas em 2005, os pequenos clientes e os médios clientes começaram a se perguntar de maneira muito preocupada como é que eu faço para aparecer no Google. E Sim. era uma coisa muito distante para eles. Né? Qual foi a minha sacada na época? Falei, olha, esse produto físico aqui um dia vai acabar. E eu preciso ter um produto de levar todos esses clientes aqui da mídia física para a mídia digital. O que a gente diz hoje, né, em encontros que a gente faz e tudo, que o mesmo mantra que existia na Editel hoje é aplicável ao Google. Sim. Se você não está no Google, você não existe. Né? Ou se você não estiver bem posicionado no Google, a sua empresa pode estar sendo esquecida no momento. Então, é um produto sine qua non. Você não tem concorrentes para ele hoje. Na época você tinha várias listas telefônicas. Você tinha Editel, você tinha Telelista, lista amarela e tudo. Amarela, lembra? Só que hoje você só tem um produto. Todo mundo, nesse momento agora, tem um monte de gente pesquisando no Google. Então, a necessidade do posicionamento das empresas estarem muito bem posicionadas no Google é iminente. Você não tem saída. Né? Então, qual que é o nosso discurso em relação ao cliente?
tudo bem que ele pode estar dentro da página do Google, ter feito um Google Business, estar em algum momento na página, mas hoje os clientes com senso de urgência que as pessoas têm, ninguém tem mais tempo de ficar pesquisando por muito tempo, né? Elas geralmente costumam a fisgar, a pegar os primeiros clientes que aparecem, né? Existe um dado do Google que fala que 60% dos clientes não passam da primeira metade do primeiro corte de página, que é aquela primeira página do Google. Ali. 60% dos clientes, se encontram o resultado lá, eles ficam lá mesmo, eles se sentem satisfeitos. Existem os outros 40% que fazem a pesquisa ampla, né? Pesquisam mais páginas, ok. Mas o senso de urgência que define a questão da necessidade do cliente estar no Google. É um comportamento humano ali, né? Comportamento humano. Você vai, né, ver os 3 primeiros ali, já vê quem é, e já começa aquela pesquisa. Exatamente. Acho que ele já inicia. Exatamente. Não rola muito páginas atrás, né? Vai para a segunda, terceira, quarta. Só quando quer fazer uma pesquisa muito mais amplificada. Né? Não, e o Google, sabendo disso, ele deu a oportunidade dos clientes aparecerem no que a gente chama de posicionamento premium. Posicionamento premium é você estar entre os 4 primeiros lugares. Sim. Que é o que especificamente eu trabalho, né? Que é o tráfego pago. Se você não tivesse essa possibilidade do premium, você ia ter que estar trabalhando basicamente só no trabalho que você faz, que é o SEO. Uhum. Mas se o cliente tem uma necessidade de realmente aparecer e começar a vender mais rápido, ele pode pagar por isso, ele pode fazer esse trabalho. Então, o meu trabalho é esse, né? Eu pego clientes que têm necessidade iminente de estar aparecendo em primeiro, segundo lugar, em qualquer segmento de pesquisa, coloco ele lá no topo e as vendas, os orçamentos começam a acontecer. Isso é bacana que você falou, porque passa um pouco de como é tão preciso estar no Google para poder vender. Sim. Pode ser serviço ou produto, não tem problema. Ou se você tiver um canal no YouTube, quer divulgar, quer fazer qualquer coisa, funciona. Sim. A gente já até pegou cliente, várias pessoas, eu não tenho um dado aqui, mas tem muitos clientes que confundem ou ainda não tem essa consciência de o seguinte: vou te oferecer aqui um tráfego pago no Google ou a questão do tráfego orgânico, mas olha, eu já faço Instagram, já tenho meu Instagram, tem o Facebook lá, tem o TikTok, só que ainda o pessoal tem a dificuldade de entender que são coisas diferentes, cada um vai cumprir um propósito ali, e nesse quesito, na minha opinião, quanto mais mídia você tiver, melhor. Claro. Né? Sim. Como você avalia isso, Carlos? Você acha que... como você consegue convencer ou então conscientizar o cliente que ele precisa também estar no Google? Tá. Isso que você falou é muito verdade, né? A questão do anúncio pago para o Instagram e para o Facebook, ele é feito de uma maneira mais fácil. Por isso que você encontra mais profissionais especializados em mídia paga para o Meta do que para o Google. Sim. A programação do Google é chatinha. Entendi. Tem muito chato. Não é? Muito chato. Para você aparecer lá, para você prometer para o cliente que você vai estar lá no Premium, que você vai ter retorno, tudo, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Né? Não é o cara acabou de se formar num curso e falar, não, aqui... Não, cara, tem muito pulo do gato. Tem muito pulo do gato. Que é o que diferencia ali. Meu sobrinho faz e tal. Se você me perguntar, são 300 casos que eu tenho para te contar de clientes que estavam conosco há muito tempo e o cliente faz uma ligação e fala, cara, meu sobrinho acabou de se formar e vai tocar a mídia do Google. Eu falo, cara, boa sorte. Né? E depois de 3 meses, 6 meses, o cara volta. Eu preciso de você. Não, quando ele chega assim, não adianta nem ficar se defendendo, porque ele já tem a opinião dele, ele vai ser o sobrinho dele. Não. Deixa ele viver a experiência dele, né? Cara, e ele volta melhor, tá? O cliente volta melhor. Ele volta mais ciente das coisas e fala assim, cara, não vou te abandonar mais não. Mas, beleza, a gente toca, a gente continua atendendo. Mas em relação a isso aí, cara, eu tenho um posicionamento muito claro em relação a isso e eu falo para os clientes. Qual que é a diferença entre você anunciar no Meta, que é um baita produto, e você anunciar no Google? Tá? Os dois têm que andar juntos, sim. Eu acredito. Se o cara tiver orçamento para isso, o interessante é eles andarem juntos. Porém, você tem que pensar muito bem numa situação. A busca do Google, a busca feita pelo Google, é a busca feita pela necessidade. Então, você, a gente só abre aquela página branca do Google,
aquela página branca, tosca, chata, se você tem a necessidade de alguma coisa. Você não tem um outro motivo de abrir o Google. Já está com a intenção ele já. Você quer saber sobre um produto, você quer saber sobre um serviço ou você quer uma informação. Então, você tem no Google a busca pela necessidade. Você tem aquela necessidade iminente e é lá que você vai buscar. O meta, ele é a oportunidade. Então, geralmente, a conversão pelo meta, ela vem num estado que você está mais relaxado. Então, você está vendo o seu feed de anúncios, de notícias, daquelas coisas que você gosta, e de repente aparece uma oportunidade para você lá de alguma coisa que você falou, opa, por exemplo, um plano de saúde. Seu plano de saúde está para vencer, o seu seguro do carro está para vencer, e aparece lá uma promoção, você fala, opa, gostei. Então, mas não é aquela necessidade iminente. Né? O que os nossos clientes falam de maneira muito clara é o seguinte, os clientes que chegam pelo Google geralmente são clientes mais filtrados, que sabem mais realmente o que estão precisando. Por quê? Porque é a necessidade. É aquilo que ele realmente está precisando no momento. E os clientes que chegam pelo Meta são bons, são clientes pra caramba também, porém, você pega uma grande quantidade de curiosos, de pessoas que não têm aquela necessidade no momento, porém, elas estão pensando em fazer aquela compra. Então você tem que estar preparado para as duas situações. Mas são dois produtos que se completam totalmente. E analisar o seu perfil de cliente, né? Ver quem é o seu Sim. cliente ideal e tudo mais, onde ele frequenta, o que vê. Porque o Instagram pode ser uma compra também por desejo. Viu aquele relógio bonito, por impulso. ou por impulso. Ou no caso das mulheres, né? Alianças, anéis e tudo mais. Rola aquele impulso, rola aquele desejo ali na imagem. Aí você tem que analisar. Qual é? Um dentista, por exemplo, dor de dente. O cara tá com dor. Então ele vai direto no Google para ver quem é o mais perto dele, né? Isso que então, você falou sobre a venda no Meta é uma coisa que eu estudo também, né? Sim. E existe um aspecto no Meta hoje que está pegando muito, que é a venda pelos vídeos VSL. Sim. Né? O VSL, ele trata totalmente da sua emoção na hora. Então tem aquela sequência, né, de você atingir a dor do cliente, é você explicar o porquê que está doendo, é você aparecer, mostrar sua notoriedade no negócio, encontrar a solução, fazer uma oferta imbatível e colocar o cliente na parede. Então, um vídeo bem feito VSL, para uma campanha bem feita, ele arrebenta. Ele arrebenta. Eu acho que ele funciona tão bem quanto um anúncio bem posicionado no Google. Porém, é um produto mais caro, que demanda de um investimento do cliente mesmo, né? Demanda de conhecimento e nem todo mundo está afim de pagar. Né? Mas é uma estrutura bem bacana, o VSL. Eu estou estudando muito sobre isso. O VSL está envolvido com várias partes, né? É o criativo em si. Sim. Então, como você está falando, o aumento de investimento realmente é bem interessante. É um investimento bem mais massivo nesse sentido. E para a galera que está vendo a gente que não sabe o que é VSL, explica para a gente. Tá. VSL é uma produção de vídeos voltado para vendas, para conversão. Né? VSL significa Video Sales Letter, que é a carta de vendas feita em vídeo. A VSL geralmente é um vídeo com uma duração maior, de 5 minutos, 7 minutos, mas que ele tem o poder de prender a pessoa. Você pode me falar assim, porra, Carlos, o cara vai ficar aqui 7 minutos vendo um vídeo? Sim, ele fica. Alguém já teve uma experiência em relação a isso? Várias. Já sim. Quando é do seu interesse ali, o vídeo é bem feito também. Exato. Logo no começo ele já te fala o que você está querendo, né? Já tenta resolver a sua dor, digamos assim. Exato. Então, na realidade, o VSL ele funciona bem depois de um bom criativo aplicado. Então, o criativo de vídeo, também voltado para VSL, ele dura lá entre 30 segundos e 1 minuto, né? Com um bom gancho, né? Com um bom hook. Ele te pesca, te leva para um vídeo VSL. Nesse vídeo VSL, o interessante é você não ficar mostrando um monte de coisas no site sobre sua empresa, um monte de conteúdo. Cara, é basicamente o vídeo. E aquele vídeo ele tem que ter a capacidade de te prender, porque ele vai direto na sua dor. Sei. Né?
Então, como eu falei anteriormente, tem toda aquela sequência que no final você fica tão emocionado. Emocionado é a palavra certa. Você fica tão emocionado vendo aquilo que você fala, cara, eu tenho que comprar. É uma estrutura psicológica. Né? Exatamente. É uma estrutura psicológica. Então, é um produto que ele está tomando muito corpo de 1 ano para cá, mais ou menos. E é uma coisa que estou estudando bastante. Eu acho muito válido, muito bacana. Bacana. Nessa área do marketing em geral, aí cada um no seu quadrado ali, eu acho que funciona. Quando geralmente você vai oferecer um serviço, até mesmo de agência para o cliente, é sempre bom ter na equipe ali uma pessoa técnica em cada área. Totalmente, né? totalmente. Também faço parte da questão dos jogos, né? Desenvolvimento de jogos, e a questão de jogos AAA, né? Que é aqueles, o Senhor da Guerra, um exemplo. Tem o cara específico que só faz o cabelo. Só o cabelo, um específico que só faz roupa. No caso que do aí, Kratos, só a careca, né? Só a careca. são os fios, hein? Igual do home ali. Mas sai perfeito, porque o cara tá naquela área ali, entendeu? Sim, sim. A gente também trouxe aqui o Rafael, ele é o nosso colaborador lá da empresa também, e ele ficou mais responsável da área do Google Meu Negócio, né? Que é o Google My Business agora o nome, né? Isso. Normal. E eu queria que você contasse, complementando o que ele falou, que o Google é importante, mas dentro dali do Google a gente tem a questão do anúncio pago, tem o tráfego orgânico, que daqui a pouco eu vou falar, e ainda tem a questão do mapinha, que todo mundo conhece, um mapinha ali, como é que eu faço aparecer no mapinha? Pô, interessante. Que é importante também que ele te dá a rota, se eu não me engano, né? Claro, O Google Meu Negócio te dá a rota. Dá a rota da empresa. E tem lojas, estabelecimentos que é importante, tem que estar ali, senão está perdendo para o concorrente. Exato. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente a importância de realmente loja, empreendimento, ter esse tipo de mídia, né? Para divulgar. Claro. Bom, entre nós aqui, eu sou o mais novo na área do marketing. No entanto, né? Graças a Deus aí absorvendo bastante conhecimento, principalmente no Google My Business, com vários resultados muito interessantes, muito positivos. E a importância, no meu ponto de vista, né, do Google Meu Negócio, do Google My Business, eu vejo ele como se fosse uma porta de entrada para o marketing no Google. E porta de entrada essa muito importante, porque sem antes ter essa criação de um perfil, principalmente um perfil otimizado, é como se você não estivesse ali. É justamente como se você não estivesse ali. Então, ter um perfil, e não só ter um perfil, mas ter um perfil otimizado, é muito importante. Né? Para qualquer segmento empresarial, seja no ramo de serviços, de produtos, eu diria que o ramo de serviços é ainda melhor. Sim. No entanto, com certeza, né, para o ramo de produtos também é muito interessante, porque antes de estar ali, você é praticamente inexistente. E aí abrange outras áreas, né? Começa a entrar aí na área do tráfego pago, que o nosso amigo Carlos faz aqui com maestria, né? E também a possibilidade de abranger para um SEO massivo, né? Que é o que o Diego faz, onde aí tem a possibilidade de ter 50 mil, 60 mil pontos de contato ali, onde o seu cliente pode te encontrar. No entanto, voltando mais aqui, né? Voltando mais para o meu campo, voltando aqui para o Google Meu Negócio. Hoje, o Google Meu Negócio, como porta de entrada, ele tem uma grande capacidade de incluir, de inserir uma empresa num mercado onde ela não está sendo vista. Né? Eu tenho comigo, na minha carteira de clientes, casos onde tem empresas com 6 meses de Google Meu Negócio, elas saíram do absoluto zero, do desconhecido, a se tornar praticamente uma autoridade no ramo, onde ali ela já consegue ter muitas interações com clientes diárias, né? E ao longo aí de menos de 6 meses, trabalhos que começaram ali em outubro do ano passado, por exemplo, já tem mais de 550 interações com clientes diretamente ali através do Google My Business, ali ainda, né, sem expandir ao anúncio pago. Tem uma questão que é o seguinte, quando você fala assim, perfil otimizado, que às vezes o pessoal de casa não vai entender, mas porque às vezes a pessoa pensa assim, vou lá, vou criar minha conta lá no Google Meu Negócio. É só chegar lá e criar, tá criado. Tem um cliente que inclusive a gente
tá o Vitor ali nos bastidores ali, mas ele me ajuda também lá. Eu já tenho meu mapa criado. É mesmo? Me mostra aí. Não tinha nenhum número de telefone. Tá criado, mas tinha um número, só tá lá a localização. Sim. Só que essa questão da otimização que ele tá falando, você tem que entrar lá, tem que preencher praticamente todos os campos. Exato. Certo? Tem a questão da palavra-chave Exato. nesses campos também, no título do nome da sua empresa. O que mais que a gente pode dar de exemplo? De pontos de atenção, né? Exatamente, porque dentro do Google Meu Negócio tem a questão do ranqueamento lá dentro, né, Rafael? Pode explicar isso melhor? Existe essa possibilidade também de se ranquear ali, ainda antes de iniciar no anúncio pago, que vai chegar para somar e trazer um resultado ainda mais abrangente do que aquilo que você conseguiu construir organicamente, né? Então, assim, hoje eu diria que os principais pontos eles passam pela localização, tá? Em seguida vai passar pelas avaliações, em terceira instância vai passar pela estrutura, que entra exatamente aí, aonde a gente está falando, que é a otimização do perfil. Ela é a última, mas não a menos importante. Eu diria que talvez a mais importante. Por que eu posso assegurar isso? Porque eu tenho casos onde clientes com 12 avaliações já ultrapassavam em termos de ranqueamento pessoas que têm o mesmo segmento e estavam ali com 100 avaliações. Já ultrapassavam. E é por isso que tantas empresas hoje se preocupam com a questão da avaliação. Exato. As empresas mais inteligentes hoje, você vai lá, faz uma compra, você já tem um QR Code lá deixado lá sempre tem uma plaquinha no balcão, ali. Restaurante é mestre disso. Você pode fazer uma avaliação, por quê? Porque o gestor dessa sua área, ele sabe da necessidade da quantidade de avaliações. Exato. Eu diria que o nosso trabalho ele não funciona se o trabalho na ponta não for um trabalho de relevância. Importante falar isso. É uma atividade também. Meio, né? Isso mesmo. Exatamente. Mesmo. Porque se ele não tem boas avaliações, se ele não tem bons feedbacks dos clientes, eu não consigo, de forma alguma, estruturar algo que vai, digamos assim, fazer um milagre, né? Não vai ter condições de fazer com que aquele perfil ele seja, de fato, alavancado aí e alcance boas posições, bons ranqueamentos ali dentro do Google. Mas, voltando para essa parte da otimização, existem vários fatores que vão trazer uma estrutura muito coesa para cada perfil. Como o Diego está falando, né? Muitas vezes as pessoas se aventuram, vou criar aqui e tal, e às vezes não tem essa noção. Inclusive o Google ele tem várias diretrizes que eu diria, entre aspas, proibitivas, não tão apelativamente assim, mas eu diria que eles têm, a diretriz dele tem que funcionar corretamente. Então, depender da forma que é inserido o endereço, a depender da forma que é inserido o telefone para contato no WhatsApp, não funciona. Aquela funcionalidade ali, ela fica inválida, entende? Um ponto aí disso que você está falando, que às vezes ainda você pede para fazer uma edição e ela passa por uma aprovação. Exato. Então, às vezes você pensa que mudou ali, ok, mas tá lá, rodando. E aí o endereço não mudou, então o número de telefone está funcionando. Então, até nisso, por isso que é sempre bom ter um profissional para cuidar dessa parte. Existem validações também para saber se sua empresa existe, se está naquele endereço. Essa parte aí é complicada. Olha, o grande desafio do gestor de perfil de Google Meu Negócio hoje está nas aprovações das fichas. Sim. Tá? Talvez seria um desafio muito grande também até para quem tenta se aventurar, não entende, poxa, eu estou tentando passar o perfil e nada, ele sempre rejeita, pede uma verificação por vídeo, cara, essa verificação por vídeo, ela é o terror da área. Antes chegava uma cartinha, né, com um código e tal, agora essa é de vídeo. Eu lembro dessa época da cartinha. Cara, ela tem que seguir uma estrutura tão coesa que mesmo sendo um gestor com experiência, você corre o risco de não ser aprovado. Tá? Porque não é só essa a vertente, né? Existem outras coisas do lado de lá que nós não temos um exato conhecimento ali, que não chega para a gente, que vão ser fator definitivo de aprovar a ficha ou não. Exemplo, um local, às vezes, que a pessoa é um local de alta rotatividade de negócios, né? Já tiveram vários negócios naquele mesmo lugar, e muitas vezes o antigo negócio não removeu o perfil
daquele local. Sim. Aí se inicia uma saga para aprovar um novo perfil naquele local. Eu tô agora trabalhando em algo que tá vivendo essa experiência. Assim, tá sendo realmente uma saga. E a gente tá conseguindo trazer resolução, mas assim, é um serviço bem, digamos assim, bem desafiador. Não é fácil você conseguir passar essa ficha e conseguir colocar as informações corretas ali. É muito complexo. O gestor de Google, ele enfrenta muitos desafios. Muito. Né? Na nossa parte também de tráfego pago, nós somos completamente medidos por políticas do Google. Existem alguns segmentos que são muito difíceis também da gente conseguir fazer o tráfego pago para eles. Né? O Google não patrocina nada referente a armas, bombas, pornografia, vários setores. Por exemplo, eu tenho um cliente que trabalha com bombas hidráulicas para irrigação. Cara, e para passar esse título? Por causa do termo, né? Para passar. O tráfego orgânico aí. Exatamente. Foram mais de 2 meses batalhando com o pessoal do Google para conseguir provar para eles que aquela empresa não é uma empresa que fabrica bomba. Ela fabrica bombas hidráulicas para irrigação. Né? E o atendimento no Google hoje, ele está muito difícil, está muito ruim. Antigamente o Google tinha uma equipe que você tinha um 0800, que você ligava para lá e você era prontamente atendido. Hoje eles inverteram um processo. Você faz a campanha e espera algum consultor te ligar para ele te dar as dicas que muitas vezes você nem precisa. Só que muitas vezes você tem um problema naquele momento que você precisa falar com alguém e você só tem um e-mail para se corresponder com os caras que às vezes os caras nem respondem. Né? Então, você tem que estar... cara, é assim, você vê o copo meio cheio e meio vazio numa situação dessa. Sim. Tipo, eu já ter tido a sorte de conversar durante muitos anos com profissionais lá do Google que me ajudaram no meu desenvolvimento e eu tenho praticamente todas as respostas hoje pela experiência, mas tem alguns casos que são novos para mim. E aí como resolve? Cara, aí você tem que estudar muito, ir para grupos, ir para comunidades, esperar o cara responder, o pessoal do Google responder o e-mail para ver se resolve aquilo. Mas no final dá certo. Pegando um gancho aqui no que o Carlos está falando, é muito importante também ressaltar as diretrizes do Google, elas atualizam quase que de 3 em 3 meses. Sim. Basicamente nessa pegada aí, nesse período. E o gestor, né, tanto de tráfego pago quanto o gestor da ficha de Google Meu Negócio e quem faz também o tráfego orgânico massivo, tem que estar se atualizando. Então eu costumo brincar que às vezes a gente estuda tanto quanto o médico, né? A gente está sempre ali tendo que se atualizar a respeito das informações, porque senão você fica para trás. Você fica para trás e daqui a pouco você já não está mais conseguindo acompanhar o que está acontecendo agora na atualidade. E a tendência, creio eu, é que isso se torne cada vez mais recorrente e mais rápido. Até mesmo tendo uma contrarresposta, né, com as gerações de agora, que é tudo muito rápido, né? É tudo muito mais rápido. Não dá para esperar muito ninguém resolver alguma coisa. Exatamente. Então, acredito até, né, mandar uma mensagem aqui para o Google, ó, vamos voltar aí ao bom atendimento, gente. Sim, por favor. Google, por favor. Segue a dica aí. Fica a dica. Se colocar IA para responder lá não. Para que a gente possa ter aí um agente facilitador do nosso trabalho e do trabalho de vocês também, porque a gente quer, com toda certeza, seguir as diretrizes e fazer algo, né, em parceria com esse gigante aí, que é o Google. Hoje é indiscutivelmente o maior, né, centro de pesquisas do universo Terra. E é isso. Então, o seu é o pago, o dele é a questão do Google Meu Negócio, cada um no seu quadrado, mas é necessário, extremamente necessário. E faz parte de um conjunto, né? Exatamente. Uma estratégia de marketing mais ampla para você saber aonde você vai ter resultado. Isso caminha tudo junto para você criar um ambiente aí de crescimento, né? Exatamente. Senão você não cria esse ambiente, essa Com base. certeza. Então, eu acho super bacana. Você estava falando sobre isso, só te cortando. Também tem aqueles fatores externos, por exemplo, mudou a política de cookie, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tem vários fatores que entram aí que você tem que pensar agora de uma outra forma como fazer o seu trabalho, né? É uma loucura isso. Exatamente. Lá na minha barrinha do navegador já fica lá, né, Vitor? A questão dessas atualizações do Google.
da questão da pesquisa fica lá. E nos últimos 6 meses já mudou 2 ou 3 vezes. E aí, quando muda, é muita coisinha. Que aí ele faz o seguinte, se você continuar fazendo errado ou daquela mesma forma que você acha que é certo, ele vai te penalizar. É um downgrade. Pior ainda. Às vezes você está lá em primeiro, lá, você vai parar lá na terceira página, por que isso aconteceu? Ele te penalizando. Verdade. Então, nessa área existe muito isso. A questão do tráfego orgânico no Google, o termo certo é o SEO, que a gente costuma falar, bem conhecido na área técnica, que é o Search Engine Optimization, que é, traduzindo para o português bem abrasileirado, é otimização para os mecanismos de busca. Exato. Então, você fazer configurações, pode ser para o Google, pode ser para o Bing. O Bing é do Yahoo? No Microsoft. Microsoft. Todos esses mecanismos, ele vai puxar alguma informação do seu site, da sua página. Tem até a questão do ChatGPT agora. Você consegue fazer pesquisa lá dentro e a gente também consegue fazer essa otimização já pensando nisso. Então, todos esses mecanismos de busca, eles usam certas normas, né? Parâmetros, exatamente, para poder te achar. Se vai te colocar em primeiro, segundo ou na segunda página. E são vários. Tem uma coisa bem legal que ele nunca vai entregar o ouro. O Google nunca vai fazer isso, senão todo mundo estava em primeiro. Claro. Mas ele deixa bem claro e vai dando indicativos o que é que ele precisa. Pensando nisso, a gente trabalha com site desde 2013. Inclusive, a gente começou no Blogspot. Foi, inclusive, eu e o Rafael. Sim. A gente começou mexendo no Blogspot. Não sei se você lembra desse blog. DR Games. Isso. É do próprio Google. O Google lançou lá uma plataforma que você conseguiria lá criar blog. Aí era o seu domínio.blogspot.com. Aí você fazia o blog lá. E aí eu comecei... como é que eu consigo mudar? Você pegava um template, como é que eu consigo mudar a cor desse template? Como é que eu consigo colocar uma imagem nova? Aí eu comecei. E fui estudando. Só explica pra galera que tá em casa aí o que seria o template, mais ou menos, assim. Template, pensa numa... igual o Canvas. Vou colocar assim, a grande maioria já mexe no Canvas. Não tem aquelas artes prontas que você só pega e muda alguma coisa? O template seria isso. Para site, no caso. Exato. E aí eu precisava mudar, personalizar do meu jeito. Foi aí que eu comecei a estudar programação, em geral mesmo. Principalmente de site. Comecei a desenvolver sites. E aqui agora, em 2022, comecei também na área de jogos digitais. E ano passado eu desenvolvi a minha própria ferramenta, que é o Smart Web SEO, para fazer esse serviço de tráfego orgânico no Google. A gente chegou meio que bateu num teto lá na empresa de questão de site. A gente queria meio que dar uma inovada. E a questão do tráfego orgânico, como é um trabalho mensal, ele consegue trazer uma questão de uma previsão mensal ali até mesmo para a empresa. E aí eu pensei muito no que eu ia fazer para poder dar essa alavancada. Pensei em fazer o tráfego pago, só que o tráfego pago eu vou concorrer com o Carlos, por exemplo, que tem anos de experiência. Então, para mim, já sairia perdendo. Então, quis escolher um nicho que não é muito conhecido, e aí eu escolhi o tráfego orgânico no Google. A questão do tráfego orgânico no Google, onde que você aparece, tem, primeiro, as 4 primeiras posições, que é garantido do tráfego pago, que aparece em cima patrocinado. Isso, patrocinado. Patrocinado. E logo após, tem o mapa, geralmente nas pesquisas, vai variando muito, e depois tem a questão dos links orgânicos. Aí, como faz para chegar ali? Primeiro, a gente precisa de uma página estruturada, aí entra muita área técnica, que você precisa colocar o tagueamento no título certinho, as imagens, geralmente, quem é da área aí, às vezes, pega e salva a imagem ali com qualquer nome e sobe para o site, mas você também tem que colocar a palavra-chave ali na imagem, tem que otimizar ela. Um exemplo, hoje a gente tem um formato WebP, que é um formato mais para navegador, que a imagem fica bem mais leve do que o PNG e o JPEG. Então, até nisso daí muda, que vai afetar no carregamento do site. Né, de carregamento. Experiência do usuário. Que hoje o Google, se você for ler lá, ele mesmo fala dele mesmo, que ele é uma questão de... ele gosta de entregar a experiência do usuário. Diego, o que é a experiência do usuário para não ficar abstrato? É você estar precisando desentupir um cano aqui agora, ir lá pesquisar, achar de forma rápida, clicar no site, ele abrir rápido e ter as informações ali que tira suas dúvidas e um botão lá para entrar em contato. Entendeu? Basicamente seria isso. O que eu fiz com esse sistema? Eu criei ele, fiz um template todo estruturado, exatamente como o Google gosta. Ele abre em menos de 3 segundos. Eu usei uma própria tecnologia que ele mesmo lançou. Em 2015, ele lançou um framework chamado AMP,
que é um acelerador de páginas, principalmente para celular, que aí nesse pacote de criação de site que nos ajuda, que o Google lançou, ele tem várias coisas para deixar tudo leve, que é abrir o site rápido, tudo ser mais rápido. E aí a gente consegue fazer todo esse tagueamento nessa página. Então eu fiz essa página, desenvolvi tudo na mão, ela abre rápido, tem todas as configurações que o Google precisa. Tem uma questão também, que é a questão do esquema, que é o nome, que é uns dados estruturados que você entrega para o robô do Google, que é o Googlebot. Então você cria um site aqui hoje, aí o robô do Google, esse Googlebot, ele vai passar lendo o site. Se o site não está tagueado, não está com esses dados estruturados, ele tem que ficar adivinhando o que é o que ali. Que é assim que ele lê. Ele não lê como a gente está visualizando ele lê só os códigos. Ele lê por trás então, dos códigos. Isso daqui é uma galeria. Essa galeria, essa imagem aqui está falando de quê? Aí lembra que o nomezinho também lá ajuda? Ele sabe que aquele ali... É o nome que você salva a imagem. Exatamente. Está falando daquilo ali. Um FAQ. Vou te dar um exemplo do FAQ. Não sei se vocês já pesquisaram no Google e já apareceu um formato de FAQ ali, algumas perguntas na rede de pesquisa. Sim, muito aí, importante. nessa página, eu estruturo ela com esses dados estruturados e falo para o robô, robô, essa aqui é um FAQ que você pode mostrar lá dessa forma aqui, que aí eu sigo as diretrizes que eles mesmos passam. Então, toda a nossa página ela é voltada, pensada nisso, para ranqueamento. Às vezes tem página muito mais elaborada, que não dá para fazer muita coisa quando a gente fala em ranqueamento, porque tem que ser uma página extremamente leve, mas tem que estar todinha tagueada, o texto ali conta muito, que tem que ser um texto muito meio que natural, não pode ser muito robotizado ali, senão ele pega e vê que foi IA que fez, digamos assim, e ranqueia. A gente vai passando ali nos concorrentes. O que acontece? Vamos colocar um cliente aqui desentupidor, até que eu tenho lá, que é a questão do serviço. Pegando o gancho lá da nossa primeira conversa. O cara que precisa de desentupir um cano, ele não vai estar no Instagram ali porque ele está com urgência, né? Ele está com urgência. Senso de urgência. Então, a pessoa vai colocar ali, ó, como desentupir, ou desentupidora em Vila Velha, ou desentupidora Coqueiral. Ele tem que achar o nosso cliente. Sim. É isso que a gente faz. Porque, geralmente, o concorrente dele não está fazendo esse tipo de serviço. Às vezes, não tem nem site. Quem dirá um tráfego orgânico ali, para ficar ali, para ficar aparecendo ranqueado. E esse sistema... então, eu fiz toda essa configuração e o grande, vamos dizer assim, tchan do nosso sistema é que a gente consegue fazer isso em massa. Então, a gente consegue fazer várias palavras-chave, não tem limitação, e aí a gente vai duplicando essa página, porém, o que vai mudando de uma página para o outro é a questão do bairro e a localidade. Então, vamos supor aqui que aqui no Brasil a gente tem 5.529 municípios, se eu não me engano. Vamos colocar 5.000 para a conta ficar fácil. Eu tenho uma palavra-chave assim, ó, criação de site. Aí eu tenho uma lista lá com as 5.000 cidades. Então eu vou criar, essa palavra-chave ela vai passar em cada local desse, criando uma página. Então eu vou ter uma página de criação de site em Vila Velha, criação de site em Belo Horizonte, criação de site em São Paulo, criação de site em Campinas e assim sucessivamente. Então para aquela região específica, eu tenho uma página específica, toda otimizada, toda configurada, só para 5.000 páginas. Exato, tem cliente lá. A gente pegou. Cliente que a gente fez também, que chegou a quantas páginas? Deu 4 milhões total. Demora, é porque foram 13 serviços, né, Vitor? Foram 13 a 15 serviços ali que a gente fez. Aí, nesses 13 a 15 serviços, teve que passar um monte de cidade. E aí vai. 13 palavras-chave diferentes para várias cidades, né? Exatamente. E, inclusive, em alguns casos, englobando até mesmo os bairros. Os bairros, isso aí. E é difícil conseguir essa lista, tá? Conseguir essa lista aí no Mercado Livre também, que contém até todos os bairros. Mas e se eu também for fazer todos os bairros do Brasil, aí eu vou esquecer. Mas dessa forma que eu consegui fazer, que aí eu comecei até fazendo isso no site do WordPress. Porém, o que eu vi no site do WordPress estava dando muito problema para subir as páginas. E estava demorando muito. Então, foi aí que eu falei, não, preciso fazer o sistema para deixar isso muito mais rápido. Então, a gente consegue subir essas páginas mais rápido. E, sendo assim, não tendo limitação de palavra-chave, o seu cliente, né, o cliente do seu cliente, vai conseguir achar ele. Um exemplo da desentupidora, a gente pega todo o serviço dele, aí tem lá, desentupidora de vaso, desentupidora de pia, desentupidora de cano, desentupidora de qualquer coisa. Como a gente imaginar e conferir,
nenhuma outra ferramenta paga que a gente tem, que a gente confere ali as palavras-chave também que já está sendo pesquisada, tudo certinho, a gente coloca lá e faz esse serviço. Diego, sobe tudo de uma vez? Não, então tempo. Porque o Google Search lá e o Google Search, que a gente usa, que é uma ferramenta do Google também, que a gente cria o sitemap. O que seria o sitemap, esse trabalho? Eu tenho, sei lá, 1000 páginas. O Google precisa saber que eu tenho aquelas 1000 páginas. Ou qual a ordem que eu quero que suba aquelas páginas. Então, eu crio um arquivinho com todas essas URLs e aí eu estou mostrando no Google, meu site está aqui e está com 1000 páginas. Aí ele vai lendo essas páginas e ranqueando e subindo elas para o próprio Google. Sim. E aí, interno dele, ele tem um orçamento, que ele não fala qual é, mas ele tem um orçamento, que aí sobe tantas por dia ou por mês, é assim que acontece. Mas o nosso cliente, pelo menos, ele é visto, porque tem várias palavras-chave em vários locais, todo lugar que ele atende, e é extremamente importante, principalmente para quem faz serviço. É o cara da desentupidora, é o pequeno, você falando. Pensa aí na questão do cara que aluga um andaime que seja. Como é que esse cara vai divulgar, às vezes? No Instagram, às vezes, não vai ter, né? Pô, não faz sentido, né? O público do Instagram tá, como o Carlos pontuou muito, muito bem aqui, ele tá em busca de desejo, né? Passa na tela ali, de repente, mas aí fico imaginando, né? Nossa, que andaime legal, cara. Vou alugar. Não tem como. Não tem como. Nossa, eu tava doido pra alugar esse andaime aqui. Não mas tem às como, vezes o João ali da esquina ali vai pintar que seja a casa dele, precisa de um andaime ali, e ele vai pesquisar, porque ele não vai conhece. no Google, cara. Né? Vai no Google ali, pesquisa, se achar o nosso cliente, exato. Ponto pra gente. E aí, o que acontece quando a gente consegue unir todas essas ferramentas do próprio Google? A questão que eu vou até pedir você para explicar melhor é da questão porque assim, o tráfego pago, ele é imediatamente ali, você está entre os 4. Sim. O do orgânico já é diferente. O orgânico a gente geralmente até pega algumas primeiras páginas ali logo no início, mas geralmente você fica na segunda ou terceira página, depende muito da disputa, que está aquela palavra-chave, e aí você vai ranqueando com o tempo. É um trabalho de longo prazo. Médio a longo prazo, principalmente. E enquanto isso, entra o tráfego pago. Por isso que as duas coisas, com certeza, conseguem andar junto. E algo em comum aqui entre as 3 áreas especificamente é o conhecimento de saber o que o Google, de fato, vê como relevante. Porque, como o Diego está falando aqui, é muito não é tão complexo assim criar algo e inserir no Google, digamos assim. Uma pessoa com um vídeo no YouTube, ela consegue inserir algo no Google. Mas a pergunta é, aquilo é de fato relevante ao ponto do Google mostrar isso para as pessoas? Porque se a gente for levar em consideração, nesse momento que a gente está falando agora, milhões de pessoas no mundo estão inserindo algo. Estão colocando algo dentro da plataforma, né? Sim. Mas a pergunta é, tem algum tipo de estrutura que faz o Google entender isso como relevante? Porque basicamente é como se o Google fosse uma vitrine expositiva e ele não quer colocar qualquer coisa ali. Sim. Ele quer mostrar aquilo. Ele quer dar o destaque ali para qualquer coisa. Né? Exato, porque o que mantém o Google sendo esse gigante, mantém ele sendo essa plataforma tão importante? Entregar para a gente aquilo que a gente está de fato buscando, que é de fato interessante para a gente. Então, se ele não vê esse fator, se ele não vê de forma geral relevância, que é uma palavra que vai abrangir para várias vertentes dentro do que a gente faz, né, da estrutura que a gente faz no geral, tanto para o Carlos como para o Diego e para mim, se ele não vê isso, ele não vai entregar, ele não vai mostrar e vai se tornar algo descartável dentro da plataforma. E para ele realizar essa entrega, ele precisa ver se você está cumprindo alguns pilares ali. Exato. Né? Senão não entrega isso daí. Vocês podem falar um pouquinho sobre esses pontos de atenção, esses pilares no tráfego pago, no SEO? Não, no tráfego pago, eu estava até conversando com o Diego sobre isso essa semana. Então, em relação à questão dos pilares para uma campanha de tráfego pago funcionar, eu vou pontuar 3 aqui, que nos últimos anos eu tenho entendido como sendo os mais importantes para uma campanha de tráfego pago realmente conseguir entregar resultados para o cliente. Né? O primeiro, que especificamente de 1 ou 2 anos para cá, o Google está forçando muito todos os profissionais da área de tráfego pago
fazerem a programação e estarem em cima disso, e muda também constantemente as métricas, inclusive mudou ontem Nossa. uma métrica. Eu abri e já mudou, falei, cara, mais uma coisa para estudar. É análise de conversões, né? Então, por que a análise de conversões, análise de métrica de conversões é tão importante para o cliente? Porque o cliente ele tem que saber de fato o que está vindo para ele em termos de contato sobre aquele valor que ele está investindo. Através da análise de conversões, que ele recebe contatos via WhatsApp, recebe contatos via telefone, recebe contato via formulário, ele sabe se o valor que ele está investindo está fazendo sentido ou não. Através de lá ele consegue descobrir o custo de aquisição, né? Ou seja, quanto custou, quanto que eu paguei para aquele cliente entrar em contato comigo, né? Que é o CTA. E você consegue analisar o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Então, naquele mês, eu investi na campanha R$1.000, investi R$2.000, quanto que aquilo voltou de vendas de fato para mim, né? Então, a análise das métricas de conversões do Google é um produto hoje sine qua non. Você não tem como não colocar mais análise de métricas, porque senão a campanha nem roda hoje. Você pode colocar um valor de clique altíssimo e o Google vai falar, tudo bem, vou te colocar, mas não vou. Você consegue pagar muito menos pelo clique por uma campanha que tem um índice de qualidade de confecção da campanha muito bem feito. Isso passa por uma série de itens, mas o item hoje mais importante para o Google, ele quer saber, você configurou as métricas de conversões? Isso representa basicamente 20% da qualidade da sua campanha hoje. Então é uma dica assim, importantíssima para quem está assistindo, quem quiser começar a trabalhar nessa área de tráfego pago, estude muito métricas de conversões. Sem ela, a sua campanha não performa mais. Segundo ponto, que entrou muito forte de um ano para cá, é a questão da inteligência artificial. Bastante, né? mesmo. Então, as programações de Google antes que você fazia basicamente de forma muito manual, em cima de experiência que você tinha, de anúncios que você do seu benchmarking de clientes que você tinha anteriormente, hoje não fazem mais sentido. Né? Então, você tem que saber usar o Gemini e o ChatGPT para, no momento que você está desenvolvendo a campanha, você está com duas telas abertas. Então, numa tela você está desenvolvendo toda a parte de script, toda a parte de informações que vão ser passadas para o cliente, para ter o call to action, para você chamar o cliente em cima daquele anúncio. Porém, a gente tem que entender que só da nossa cabeça não funciona mais. Não funciona mais. Então, na segunda tela, ao mesmo tempo que a gente está pesquisando para uma empresa desentupidora, ou uma empresa que faz sacolas plásticas, ou uma empresa que faz, sei lá, vende mesas para escritório, por Sim. exemplo, você está fazendo uma ampla pesquisa e conversando com o ChatGPT ao mesmo tempo, né? E com o Gemini também. O Gemini é até melhor porque ele tem métricas do próprio Google. Sim. Então ele consegue entregar, ele consegue fazer um rastreio de todos os anúncios que tiveram sucesso em termos de conversões e ele te entrega meio que pronto. Então, em cima disso aí, você consegue fazer a sua campanha para o seu índice de qualidade ser melhor. E aí tem uma métricazinha lá dentro do Google, que é uma bolinha, que ele vai falando para você se seu anúncio está ruim, se seu anúncio está médio, se seu anúncio está bom ou está excelente. Se você não usa mais o Gemini ou o ChatGPT, seu anúncio não passa de bom. Não passa. Vai travar ali, né? Trava ali. Uhum. E aí, para ser excelente, o sistema entendeu que você pesquisou na inteligência artificial e aí quando a bolinha está lá excelente, é porque o Google identificou e falou, pô, esse cara fez uma programação voltada para a inteligência artificial. Então, os anúncios que eu fazia 2 anos atrás, hoje são anúncios completamente diferentes do que eu fazia. Né? Então, a análise, a programação da campanha hoje, baseada na inteligência fundamental, na inteligência artificial, eu considero o segundo pilar importante. Então, o terceiro pilar que eu considero importantíssimo para o sucesso, para a performance de uma campanha, a gente estava comentando sobre isso, né, Diego? Sim. Os 2 primeiros pilares são muito baseados em robôs. Então, a análise de métricas de conversões
é um script que você instala lá e o Google te passa os dados. Ok, você analisa. Inteligência artificial é inteligência por si só, é um robô que faz. E o terceiro? O terceiro é o lado humano, que muitas agências estão esquecendo nesse momento, que é realmente o trato que você tem com o seu cliente. E é engraçado, o Google sendo uma empresa tão voltada para a área de cada vez mais inteligência artificial, de tanta tecnologia, a gente tem recebido muito conteúdo falando sobre a necessidade da volta do seu atendimento humanizado ao cliente. Né? Por exemplo, o chatbot ele é excelente, mas ele é excelente no atendimento do cliente até um certo ponto. Só que as empresas elas estão perdendo a noção de até onde elas podem utilizar aquilo. Eu acredito que um dos diferenciais da minha empresa, quando eu recebo o cliente, eu não tenho chatbot ainda. Sim. E também não sei se eu tenho a necessidade de colocar. Mas eu vejo que os clientes se sentem felizes, porque quando eles conversam comigo no WhatsApp e logo depois a gente faz uma chamada de vídeo, eles veem que o atendimento é humanizado. Não é um robô, né? Não é, cara. E tem um cara lá preocupado em realmente fazer o trabalho que ele está precisando funcionar. Isso parece uma coisa boba, mas está fazendo muita diferença no mercado. Então, assim, o atendimento humanizado, você entender as necessidades do cliente, você fazer um planejamento do cliente, junto com o cliente, você deixar todas as métricas que você montou para a empresa dele as claras para o cliente, que é muito fácil você montar um cenário que o cliente consiga entrar na sua campanha e ele lê alguns dados de maneira muito clara. Isso deixa o cliente muito feliz. Então, eu tenho como hábito manter uma carteira de clientes por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E isso aí é um diferencial para quem trabalha com Google. Sim. Né? Então, eu acredito que esses 3 pilares, eles ditam uma regra de uma performance bem feita para uma campanha de tráfego pago hoje. Muito bom. E você, Rafael, quais os pilares que você considera do Google My Business que pode trazer resultados, né, para o cliente? Bom, falando sobre os pilares, né, do Google My Business, os principais pilares que vão entrar, como eu já tinha citado anteriormente aqui, vai ser a localização, a relevância por avaliações e a estrutura. Então, eu vou pincelar bem rápido aqui um pouquinho sobre esses pilares. E o que acontece? O primeiro pilar, ele não está necessariamente nas mãos do gestor, mas sim mais na mão do negócio, que é a questão da localização. Então, o Google ele vai direcionar pessoas, pelo primeiro pilar, para aqueles negócios que estão mais próximos dela. Né? Então, a pessoa fez uma pesquisa, ele pega a localização da pessoa e naturalmente, ele vai querer indicar o negócio que está mais próximo dela. Tá bom? Não significa, né, que não pode fazer com que esse negócio também apareça até numa cidade diferente. Eu tenho casos direto que acontece isso mesmo, o ranqueamento estando bom só para uma determinada região, acaba aparecendo em outra cidade até. No entanto, não está tanto na mão do gestor nesse sentido, né? A não ser pelo fato de se organizar muito bem ali na inserção do endereçamento. Isso é muito importante. E seguindo para o segundo pilar, que é o pilar da avaliação, ainda está também nas mãos do cliente, nas mãos do negócio, né, da empresa, receber boas avaliações. Mas o gestor já pode entrar dentro desse âmbito também nas respostas às avaliações, que é algo muito importante. Faz parte da estruturação do perfil, a forma como que você responde essas avaliações, ela vai contar nas pesquisas futuras, né, de outras pessoas, para que você também seja encontrado. Então, segue a dica aí, né, para você que está em casa nos assistindo. Algo muito importante também é a forma com que você vai responder às avaliações que você recebe, tá? Não só receber boas avaliações, mas responder de forma interessante, que é algo que o gestor pode te orientar e pode até fazer por você. Tem cliente também. Que nem responde, né? Às vezes recebe a avaliação, mas não responde. Tem que responder. Tem que responder, é algo muito importante. Eu diria que está aí entre os 10 mais, né, importantes dentro da estruturação do perfil. E seguindo aqui para o terceiro pilar, a estrutura. Né? A estrutura é algo muito importante.
né? Porque sem uma boa estrutura é basicamente também como se o seu perfil tivesse sido criado de forma, como que eu posso dizer, uma forma, né, Criou e abandonou ali, abandonou, pronto. não faz sentido para o Google mostrar aquele perfil porque ele não tem estrutura, né? Então, a estrutura está desde a inserção de todas as informações em todos os campos da ficha, mas como também é feita essa inserção, né? Tem uma lógica por trás de como você vai inserir essas informações, né? Existe jogos de palavras-chave dentro de tudo isso também. Então, existe uma gama muito extensa ali por trás da estrutura. E eu estou citando ela por último, mas eu julgo ela como a mais importante entre todas as partes aí que compõem esses 3 pilares. A estrutura, para mim, no meu ponto de vista, é a mais importante, porque é o que vai fazer o robô do Google te encontrar de fato, encontrar o seu perfil, encontrar o seu negócio. É o que vai fazer, né? A avaliação é muito importante, a localização muito importante, mas sem a estrutura, nada feito. Sem negócio feito. Exatamente. Muito bom, cara. Uma coisa que eu queria até deixar aqui, falando mais diretamente para o cliente agora, vou até dar um exemplo aqui. A gente pode colocar um cliente fictício aqui de uma imobiliária, como nossas áreas podem estar atuando. Você faz o Google Meu Negócio para ter a sua loja ali encontrada, quando alguém pesquisar algum tipo de imobiliária, quer mudar ou comprar, para achar. Faz a questão do tráfego pago. Às vezes está com urgência de vender aquele apartamento que precisa ali agora. O tráfego pago é excelente, porque a pessoa vai achar, quem está procurando vai achar. Com certeza. Vários termos. E a questão do tráfego orgânico iria entrar da seguinte forma. Quero comprar um apartamento 2 quartos. A gente iria pegar essas palavras-chave. Então, toda vez que alguém pesquisasse comprar um apartamento ou então alugar um apartamento, se conseguisse achar esse site do nosso cliente ali na forma orgânica também seria bom. Então, tem espaço para todo mundo. É bem interessante ter esse time aqui do Google. Vou chamar de time do Google. Cada um faz uma coisa e as coisas se completam. Então, pode ser para você que tem, sei lá, uma empresa que aluga andaime. Isso serve para você também. Eu tenho uma empresa que faz móveis planejados, é para você também. É um arquiteto, é para você também. Qualquer coisa tem como encaixar o nosso serviço. Cada um dentro do seu quadrado e essas coisas se completam e com certeza vai te trazer um resultado. Mas, Diego, eu já faço Instagram, como é que eu vou fazer? Não precisa tirar o Instagram, o Facebook, o TikTok para fazer esse serviço. Vai ser um complemento também. Isso aí. Então, é importante estar no Google, porque se você não estiver no Google, com certeza o seu concorrente está. Então, fazer o tráfego orgânico, tráfego pago e o Google Meu Negócio, se você tiver essas 3 coisas dentro da sua empresa, você que é agência, que eu sou mestre nisso, tem várias agências que repassam o serviço para fazer, terceiriza. Acontece. A gente consegue fazer esse trabalho para você também e você, cliente, também. Então, outra coisa bem legal no tráfego orgânico, que é o seguinte, se você acessar seu telefone e for no Google Chrome dele, principalmente no Android, né, o Google vai te sugerir alguns sites ali. E aí ele te sugere alguns sites baseado no que você já pesquisou. Ele fica com esses dados, eu acho que esse conteúdo aqui é legal, vou colocar para você. Essa parte é o Discover do Google. A gente também consegue colocar o seu site ali. Então, é um trabalho técnico que dá para aparecer em N lugares. Uma coisa até bom falar também, Carlos, que eu lembrei aqui agora, que até mesmo no Google Meu Negócio consegue aparecer a questão do anúncio pago lá. Anúncio pago. Então, em várias partes ali do Google, nesse Discover do Google também aparece o pago ali. Então, tá vendo? Tudo complementa uma coisa na outra. Para quê no final? Você ser autoridade no seu ramo. Você é um médico especialista em transplante capilar? Tudo que tiver de transplante capilar aqui em Vila Velha, Vitória, se aparecer a empresa ali, já deu certo. Exato. Porque quantas vezes também você já viu... vou te falar uma coisa bem besta aqui, mas o que acontece? Tem um cara que aparece nos anúncios do YouTube que é o seguinte... Se você ficar 5 segundos nesse aplicativo, você ganha isso. Esse cara aparece para mim todo dia. Todo dia. Tá lá enchendo meu saco, entre aspas. Mas se fosse alguma coisa que me interessava,
eu ia com certeza comprar um dia. E olha que até agora eu lembro disso, porque está ali massivamente. Então, por mais que o seu cliente não for comprar agora de você, você vai ser lembrado, que é o que a gente está querendo. É o poder do remarketing, né? Exatamente. Isso aí. Você Entendeu? vai perseguindo a pessoa, né? Então, Vão cercando ele ali de todas as formas, porque uma hora ou outra ele vai fazer o serviço. E antigamente você tinha uma mão de obra muito grande para programar o pixel do remarketing. Hoje é feito basicamente tudo por inteligência artificial, né? Ele entende o seu público-alvo e ele começa a te perseguir de uma forma muito simples, né? Exatamente. Funciona muito. Então, fica a dica aqui, o Google realmente é extremamente importante para a sua empresa. Você pode ser um profissional sozinho, liberal também, não tem problema. A gente consegue fazer esse tipo de serviço. E é isso. Queria agradecer o Carlos pela presença. Você também, Rafael. Foi uma conversa muito boa. Né, Haroldo? muito bom. Devo aprender bastante coisa? Fiz várias anotações. Se você quer saber um pouco mais sobre esse conteúdo, ativa aí o sininho, curte, compartilha com alguém. Então isso é super importante para elevar esse tema, que é um tema que gera tanta discussão e tanto material de estudo, né? Uhum. Então isso é muito, muito bacana. E obrigado pelo convite de fazer parte desse primeiro. O prazer foi meu, cara. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos de todo mundo, do Carlos, do Rafael, da Smart. E a gente pode fazer um diagnóstico gratuito para você e descobrir, né, como a gente pode estar ajudando a sua empresa a prosperar, digamos assim. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Se você quiser falar alguma coisa. Bom, pessoal, foi um prazer aqui estar compartilhando essas informações aí com vocês. Dizer também que eu estou disponível aí para a gente conversar, para um cliente que estiver interessado em desenvolver um trabalho na área de tráfego pago, mas como você bem falou, Diego, eu acho que aqui é um time que a gente consegue construir todos os cenários principais e necessários para o cliente se desenvolver dentro do Google. Exatamente. Isso aí. E, Rafael, obrigado também. Se você quiser deixar suas considerações finais. Eu quero agradecer pelo convite. Foi um papo muito bacana, muito produtivo, né? Muito importante, inclusive, para quem está em casa. Abrir a mente, né? Ter uma compreensão um pouco melhor. E eu espero aí, né, que o pessoal goste do conteúdo. E comenta bastante aí o que vocês gostariam de saber mais a respeito da área, o que talvez de repente não ficou tão claro. Isso aí, eu acredito que a gente vai poder responder vocês aí com mais clareza aí em algo que não tenha ficado tão claro, tá bom? Também queria agradecer a questão da Google Games Interactive. Ela é uma empresa lá de Goiânia, do Matheus Borba, ele que tem uma distribuidora de jogos, uma publisher, que ele consegue colocar o jogo nas plataformas, PlayStation, Xbox, e tem uma parte também que ele faz que é bem legal, que é a de aceleração dos estúdios. Então ele pega aquele estúdio indie e faz todo um acompanhamento, onde que a pessoa pode melhorar no estúdio, passa todo aquele conhecimento, que inclusive ele me passou, que é bem rico mesmo de conteúdo, para a gente poder melhorar e lançar os jogos cada vez melhores e nessas plataformas. Inclusive, nesse ano, vai ter o The Black Knight 1 e o 2 no Xbox, no PlayStation, no Nintendo Switch, principalmente graças ao Matheus, que me ajudou muito nessa parte. Então, meus agradecimentos aí, e vai ter o link aqui também para você curtir o jogo aí. Mais uma vez, muito obrigado. Google é para a sua empresa. Se você não estiver lá, o seu concorrente vai estar. É isso. Obrigado.